Muito bem, irmãos. Abram as suas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Nós vamos continuar a nossa exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema: alegria no sofrimento. E essas duas palavras, alegria e sofrimento, elas parecem não combinar. Ou nós sentimos alegria, ou então experimentamos o sofrimento. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina justamente o contrário. Ela nos ensina que é possível sim experimentarmos a alegria inabalável do Senhor, mesmo nos momentos de sofrimento. Isso é algo muito importante. Nós precisamos entender que, de fato, quando enfrentamos problemas, dificuldades, quando sofremos, em Deus nós podemos nos alegrar. Eu quero convidar você então a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude nesse momento em que vamos estudar a sua palavra. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer, porque a tua palavra deve dominar as nossas mentes e também os nossos sentimentos. E a tua palavra nos diz que é possível experimentarmos da alegria do Senhor, mesmo em meio às dificuldades. E por isso, ó Deus, nós pedimos a tua ajuda. Ajuda para crer na tua palavra e a tua ajuda para, de fato, experimentarmos a tua alegria. Oramos assim, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Por que nós podemos nos alegrar em meio ao sofrimento? Nós podemos nos alegrar em meio ao sofrimento porque a alegria é uma questão de escolha. Você e eu podemos escolher, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de um problema, mesmo diante de uma grande provação, até mesmo diante de uma tragédia, nós podemos optar, escolher, sentirmos e experimentarmos a alegria que vem do Senhor. Se nós esperarmos que as circunstâncias sejam sempre favoráveis para que então possamos nos alegrar, o fato é que nós nunca mais experimentaremos de fato uma alegria duradoura e permanente. E eu queria mostrar para vocês aqui um pequeno gráfico, onde nós encontramos de um lado aquilo que eu estou chamando de alegria reagente. E do outro lado, o que nós vamos chamar aqui de alegria proposital. Alegria que reage e alegria que encontra o seu propósito no Senhor. Como é que funciona a alegria reagente? Como funciona então a alegria proposital? A alegria reagente, ela sempre depende das circunstâncias favoráveis. Então, quando as coisas vão bem, quando tudo o que eu planejo acontece, quando eu não enfrento dificuldades nos meus relacionamentos, quando eu não enfrento nenhum tipo de doença, quando os meus problemas financeiros não existem mais, então, diante dessas circunstâncias favoráveis, eu experimento a alegria. A alegria reagente também está focada e centralizada nas pessoas.
é aquela alegria que é depositada no outro. Então, se os meus filhos estão bem comigo, se a minha esposa, se o meu marido, se os meus amigos estão correspondendo às minhas expectativas, então eu encontro motivo de alegria. Mas se eu sou decepcionado, se eu sofro algum tipo de traição, ou então, de alguma maneira, as pessoas não correspondem às minhas expectativas, então eu me sinto triste, refém da tristeza. Uma outra característica da alegria reagente é que essa alegria é sempre passageira. Ela dura enquanto as circunstâncias favoráveis acontecem, enquanto as pessoas agem da maneira como eu espero. Quando isso não acontece, essa alegria simplesmente vai embora. Mas a alegria proposital, ela é um pouco diferente, ou ela é muito diferente, ou ela é totalmente distinta da alegria reagente. Por quê? Porque ela não é refém das circunstâncias. Então essa alegria que encontra um propósito em Deus, ela não depende das circunstâncias. Essa alegria pode ser experimentada nos momentos em que Deus me abençoa com circunstâncias favoráveis, e também essa alegria sobrevive, ela nasce, ela permanece quando as coisas não vão bem. É bem diferente da alegria reagente. Essa alegria, a proposital, também é diferente da alegria reagente, porque o seu foco não está nas pessoas, mas o seu foco é a pessoa de Deus. É em Deus que a alegria proposital encontra o seu objeto, a sua razão e o seu fim. Não é colocada nas pessoas, mas na pessoa de Deus. E uma vez que ela é colocada em Deus, não existe nenhum tipo de frustração, não existe nenhum tipo de decepção. Uma terceira e última característica da alegria proposital é que ela é permanente. Por que ela é permanente? Porque ela não depende das circunstâncias e ela é depositada na pessoa de Deus. E em Deus, então, nós podemos experimentar alegria em todos os momentos da nossa vida. Alegria reagente, alegria proposital. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas possuem uma alegria reagente. Aqueles que conhecem a Cristo deveriam experimentar não da alegria reagente, mas da alegria proposital. Porque essa alegria é depositada em Deus. Tudo que acontece em nossas vidas é vista do prisma de Deus, de que Ele tem um propósito, de que Ele continua no controle de todas as coisas, de que a nossa satisfação deve estar em Deus e não nas circunstâncias e muito menos nas pessoas. Podemos, então, experimentar a alegria no sofrimento? Vamos ler então o texto de Filipenses capítulo 1, dos versículos 12 a 26. A palavra de Deus nos diz assim, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado,
tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Podemos experimentar a alegria no sofrimento? Sem dúvida nenhuma. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Vocês devem se lembrar que quando Paulo ele apela para César, quando foi preso em Jerusalém, ele tinha um objetivo claro em sua vida: testemunhar do Evangelho para o imperador. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, mas não foi isso que aconteceu. Ele foi acusado até mesmo de ser um rebelde egípcio. Ele, a caminho de Roma, sofre um naufrágio. Ali na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra. E depois, então, prossegue viagem e em Roma ele fica preso por 2 anos, acorrentado 24 horas por dia a um soldado romano. Ao invés de Paulo simplesmente se considerar uma vítima da injustiça, uma vítima dos seus inimigos, não. Ele resolve se alegrar no Senhor. Então, sim, é possível experimentarmos a alegria mesmo em meio ao sofrimento. Isso por quê? Em primeiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma grande convicção em sua vida, e essa também deve ser uma convicção em nossas vidas. Não apenas uma frase de efeito, algo que é escrito ou algo que é declarado, mas é algo que deve ser experimentado. De fato, nós podemos nos alegrar mesmo em meio ao sofrimento, porque Deus está no controle
de todas as coisas. Mesmo na prisão, Paulo poderia se alegrar. A sua prisão em Roma, ao invés de ser um retrocesso, ele diz aqui que é um motivo para o progresso do Evangelho. Versículos 12 e 13, acompanhem comigo a leitura. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Veja que Paulo poderia se sentir frustrado. Ele poderia se sentir derrotado. Ele não conseguiu levar o evangelho até o imperador e também estava impedido de continuar a pregar o evangelho, de plantar novas igrejas, de testemunhar de Cristo. Ele poderia simplesmente curtir o seu sofrimento. Mas não é isso que ele demonstra nesses versículos. Paulo se alegra porque a sua prisão, o seu sofrimento, não foi fruto do acaso, mas foi uma estratégia, um propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo. É interessante porque ele fala o seguinte no versículo 12, que aquilo que lhe aconteceu tem servido ao progresso do Evangelho. É interessante porque essa palavra progresso é um termo militar que faz referência a um grupo de soldados que são pioneiros, que vão à frente das demais tropas, derrubando todo tipo de árvore, derrubando todo tipo de obstáculo para que o restante das tropas pudessem passar. Quando Paulo então ele diz que a sua prisão serviu para o progresso do Evangelho, Paulo entendia que a sua prisão tinha esse efeito, de ir à frente, abrir novas oportunidades para que outras pessoas depois dele continuassem a obra de evangelização. Somente quem crê que Deus está no controle de todas as coisas pode de fato se alegrar no sofrimento. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Prisão, fim, não. Prisão é sinônimo de continuação. Prisão para Paulo era uma nova oportunidade de ser um pioneiro do Evangelho diante daqueles que antes não tinham escutado a mensagem das boas novas. Versículo 13, veja o que ele diz. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Como o Evangelho, então, estava progredindo dentro da prisão? Em primeiro lugar, como eu disse para os irmãos, Paulo, nesta primeira prisão em Roma, ele não ficou confinado à masmorra, mas ele gozava de uma prisão domiciliar. Uma casa onde lhe era permitido ficar desde que ele estivesse acorrentado 24 horas a um soldado romano. Muito bem. Quem são esses da guarda do palácio? Na verdade, aqui o apóstolo Paulo se refere a um grupo muito especial de soldados romanos, a guarda pretoriana. Era uma guarda de elite, uma guarda que era responsável pela segurança pessoal do imperador. Esse grupo, a guarda pretoriana, era composta mais ou menos de 10 mil
soldados. Eram mais preparados e também recebiam um salário maior devido à sua grande responsabilidade. Naquela época, os turnos de trabalho do soldado duravam 6 horas. Então, Paulo estava acorrentado por dia a pelo menos 4 soldados. 4 soldados em turnos de 6 horas. 4 soldados que ouviam pessoalmente, querendo ou não, o testemunho do apóstolo Paulo, lhes falando sobre a salvação em Jesus Cristo, sobre como ele foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, falando como era a sua antiga vida e agora como era a sua nova vida, se alegrando e não se desesperando. Aqueles soldados viam as pessoas procurando o apóstolo Paulo na prisão. O apóstolo Paulo testemunhava, ele orava por aqueles que o vigiavam. Ele conversava 24 horas com esses soldados. Ele orava e esses soldados ouviam as suas orações. Não de questionamento, mas de agradecimento ao Senhor. Aqueles soldados viam a atitude de Paulo até mesmo diante das refeições. Gratidão, louvor a Deus. Qual foi o impacto dessa prisão na vida da guarda do palácio? Foi um grande impacto. Talvez de outra forma, o apóstolo Paulo não teria condições de pregar o evangelho de uma maneira tão eficaz a esse grupo de soldados se ele não estivesse preso, acorrentado a esses soldados. Veja, foram soldados que viram e ouviam o testemunho do apóstolo Paulo. Fora isso, tinha também os magistrados. E desse mover de Deus, que transforma aquilo que parece mal em bem, aquilo que parece sem nenhum tipo de proveito em triunfo, soldados ouviam e se convertiam a Jesus Cristo. A prisão de Paulo foi um acidente? Não. A prisão de Paulo foi um propósito de Deus. Porque Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Você e eu precisamos ter um olhar diferente para com o sofrimento. Porque Deus tem outros propósitos, outros planos que muitas vezes nós não somos capazes de enxergar. Mas Deus, de fato, está no controle da nossa história e também da história desse mundo. 4 soldados por dia. Será que esses soldados eram soldados fixos? Será que esses soldados ficavam simplesmente uma vez na escala? Nós não sabemos. Mas o fato é que muitos soldados se converteram a Cristo. E estes que se converteram a Cristo pregavam o evangelho a outros soldados. E assim então Paulo reconhece que a sua prisão é um progresso para o evangelho. Mas Paulo continua. E ele entende que a sua prisão não é também um retrocesso, mas também é um progresso para o evangelho, porque ele também olha para
a motivação que a sua prisão gerou na vida dos irmãos. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 14 a 18, e a palavra de Deus diz assim: E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Veja como a carta de Filipenses está repleta dessa palavra. Alegria, me alegro, exultação. Veja que Paulo, ele olha para a prisão com outro olhar. Para Paulo, a prisão é uma oportunidade para pregar para os soldados. Para Paulo, a sua prisão é uma motivação para que outros também se engajem na pregação do Evangelho. Ele diz aqui, olha, a maioria tem pregado, anunciado a palavra com maior determinação e destemor. A prisão de Paulo, o sofrimento de Paulo, motivou aqueles que não estavam sofrendo como Paulo estava sofrendo, a pregar o Evangelho com maior determinação, com maior destemor. Por isso Paulo diz que aquilo que lhe aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. É verdade, o apóstolo Paulo fala aqui que algumas dessas pessoas que têm anunciado a palavra têm feito isso com a motivação errada. Ele diz aqui que uns pregam por inveja, outros por rivalidade. Outros queriam ser grandes pregadores do Evangelho e por isso estavam anunciando a palavra. Quem sabe viam na prisão de Paulo uma oportunidade para se projetarem como alternativas de liderança na igreja cristã. Outros simplesmente por rivalidade, porque não gostavam do apóstolo Paulo. O fato é que o apóstolo Paulo, ele reconhece que existem pessoas que estavam anunciando a palavra por essas motivações erradas. Mas também ele reconhece que outros estavam pregando o Evangelho com a motivação correta. E essa motivação nós encontramos lá no versículo 16. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Enquanto alguns pregavam com a motivação errada, existiam aqueles que pregavam realmente pelo motivo certo, o amor, sabendo que Paulo ele estava impedido de pregar o Evangelho, mas ele estava preso justamente para defender a mensagem das boas novas. Versículo 17, Paulo fala que aqueles que pregam por inveja e rivalidade o fazem motivados por uma ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que poderiam trazer um sofrimento ao apóstolo que está preso. Talvez aqueles homens pensassem
que o fato deles pregarem por essa outra motivação iria trazer algum tipo de sofrimento, o apóstolo Paulo. Sabe como é que o apóstolo Paulo responde a esses? Ele diz o seguinte: e daí? E daí que existem pessoas que estão pregando por ambição egoísta, sem sinceridade? E daí que eles estão fazendo a coisa certa com a motivação errada? E daí? O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. A palavra do Senhor está sendo anunciada. E nisso me alegro. Somente quem tem a convicção sincera de que Deus está no controle de todas as coisas é capaz de olhar para o seu sofrimento, é capaz de olhar para a sua prisão da maneira como Deus vê as coisas. Prisão não é o fim. Prisão não é derrota. Prisão não é impedimento. Pelo contrário, a prisão do apóstolo Paulo é sim progresso para o Evangelho. O importante, ele diz, é que o Evangelho tem sido anunciado. Veja que é possível sim nós experimentarmos a mesma alegria que o apóstolo Paulo experimentou na sua prisão. A alegria é uma escolha. A alegria está à nossa disposição. Cabe a cada um de nós entendermos que mesmo diante do sofrimento, Deus continua no controle de todas as coisas. Nós podemos experimentar a alegria mesmo no sofrimento? Sim. Em primeiro lugar, nós vimos aqui, porque Deus, de fato, está no controle de todas as coisas. Mas também existe uma segunda razão que nós podemos encontrar nesse texto. E nós podemos nos alegrar, porque a nossa satisfação deve estar em Deus e não nas circunstâncias. A nossa satisfação deve estar em Deus e não nas outras pessoas. A nossa satisfação deve estar em Deus e não em nós mesmos. A nossa satisfação deve estar em Deus e não naquilo que nós somos capazes de fazer ou de realizar. Acompanhe comigo a leitura agora dos versículos 18 até o 26. A segunda parte do versículo 18 nos diz assim: de fato, continuarei a alegrar-me. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa.
Veja que o apóstolo Paulo, ele declara claramente que a sua alegria, que a sua satisfação está em Deus, independente do que possa lhe acontecer. E o apóstolo Paulo estava bem ciente da sua situação. Ele poderia ser julgado, ele poderia ser colocado em liberdade ou não. Ele poderia ser julgado e condenado à morte. Mas veja que Paulo não está tão preocupado. Não é que ele é indiferente, mas ele encontra alegria tanto no fato dele poder ser liberto, como no fato dele ser condenado à morte. Ele diz: continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo, aqui, ele tem uma ideia do que de fato pode lhe acontecer. Ele tem a convicção aqui de que a sua hora ainda não chegou. Ele não se despede da igreja, dos irmãos, como ele faz na sua segunda carta a Timóteo. A convicção é de que ele será colocado em liberdade. Isso porque ele crê que Deus ouviu a oração dos irmãos. E ele também confia no auxílio do Espírito Santo, que também é conhecido como o Espírito de Jesus Cristo. Veja como é importante a ação soberana de Deus, mas também a responsabilidade humana. Os irmãos estavam orando por Paulo. Essa era a responsabilidade da igreja. Mas ele também sabia que seria colocado em liberdade por causa da ação do auxílio do Espírito de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele declara abertamente que ele aguarda ansiosamente. E ele tem a expectativa de que em nada ele seria envergonhado. Ele tem a certeza de que Cristo será engrandecido, quer pela vida do apóstolo, quer pela morte do apóstolo Paulo. Que convicção é essa? Que fé tremenda é essa? Uma convicção, uma alegria inabalável. É aquela convicção que diz com certeza de que se ele fosse colocado em liberdade, Cristo seria engrandecido, porque ele poderia continuar a sua obra de pregação, de proclamação do Evangelho. Mas ele tinha a mesma convicção de que se não fosse assim, Cristo também seria engrandecido pelo seu martírio. As coisas, de qualquer forma, iriam terminar do jeito que Deus quisesse. Você tem essa convicção na sua vida? De que, independente do que aconteça na sua vida, acontecendo aquilo que você acredita que é bom, não acontecendo aquilo que você acredita que é bom, de qualquer forma, Deus será glorificado e as coisas acontecerão do jeito que Deus deseja, do jeito que Deus quer. Versículo 21, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Somente quem está satisfeito em Cristo pode afirmar uma coisa dessa.
somente aquele que encontrou a sua satisfação em Cristo Jesus é que pode dizer isso. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa alegria de Paulo, ela é ultrajante. Ela nos causa um mal-estar. Essa alegria nos deixa de boca aberta, perplexos. Como alguém pode dizer que morrer pode ser lucro? Pode ser ganho? Não é isso que nós fazemos todos os dias? Buscando a nossa própria satisfação pessoal e querendo viver cada vez mais e bem. Mas Paulo não, ele diz o seguinte: olha, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, é ganho, é mais valioso do que a vida. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ele não teme a morte. Não. A morte não me causa medo. A morte não é um problema. Não é o fim. Ele diz aqui claramente que a morte para o cristão não é derrota, mas é vitória. Será que nós podemos olhar com essa mesma perspectiva em relação à morte? O que a morte lhe causa? Medo? Insegurança? O fim? Não deveria ser assim. Para o apóstolo Paulo, o morrer é lucro. O morrer é vitória. Paulo está dizendo então aqui que viver é uma oportunidade para servir a Cristo. Se ele fosse colocado em liberdade como ele esperava, como ele tinha agora essa convicção, de fato ele poderia, através da sua vida, servir a Cristo. Mas ele também diz que não existe nenhum problema em morrer. Não que ele fosse um suicida de plantão, mas porque ele tinha a convicção de que ser martirizado por causa de Cristo era, na verdade, a entrada numa vida ao lado do seu Senhor e Salvador. Como nós amamos esse mundo, como nós amamos essa vida, como nós ignoramos a verdade de que estar com Cristo é muito melhor. Mas se estamos vivos e que ninguém deve procurar a sua promoção para a glória sem que Deus determinasse a sua hora, nós temos também que entender que o viver é uma oportunidade para servirmos ao nosso Senhor. Essa é de fato uma alegria ultrajante. Porque isso, irmãos, é uma entrega total. Uma consagração de vida total. Nada pode frustrar o apóstolo Paulo. Servir a Cristo então é maravilhoso. Partir e estar com este Cristo é muito, muito melhor. E ele mesmo reconhece que ele se sente pressionado de dois lados. Partir, ficar, partir. Mas ele diz: Senhor, não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. O teu caminho, Senhor, não o meu. A tua decisão, não a minha. A tua escolha, não a minha. Irmãos, quando nós deixamos Deus ser Deus em nossa vida, nós podemos então de fato relaxar e sorrir. Semana passada eu disse que Deus não precisa da nossa permissão para ser Deus em nossa vida. O que eu estou querendo dizer aqui é que você precisa se conformar a essa verdade. Deixe Deus ser o Senhor da sua vida.
em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nos momentos bons, glorifique a Deus. Nos momentos ruins, glorifique a Deus. Descanse. Porque Deus não dorme. Ele não simplesmente desvia o seu olhar por nenhum momento das nossas vidas. Ele continua sendo Deus, Ele continua estando no controle de todas as coisas, Ele continua agindo. E se Deus é o nosso Deus, é hora de relaxar. O que está te causando tensão hoje? O que está tirando o seu sono? O que está te deixando com mau humor? Se você crê que Deus é o seu Deus, então você precisa relaxar e também sorrir, mesmo diante das dificuldades. Irmãos, quero concluir falando sobre 3 lições a respeito desse texto que nós acabamos de ler. A primeira lição, uma frase do pastor americano Rick Warren. Ele diz o seguinte: Deus não desperdiça uma dor. É verdade isso? É lógico. Se você está enfrentando um sofrimento, se você está passando por um momento de luto, de dor, saiba que Deus não desperdiça uma dor. Deus não desperdiçou o sofrimento de Paulo. Deus não desperdiçou a sua prisão. Deus não irá desperdiçar a sua aprovação, o seu sofrimento. Uma segunda lição importante que nós podemos tirar desse texto é a lição que nos diz o seguinte. Acho que eu pulei um. Vamos ver. Aqui. Uma frase do pastor John Piper. Ele diz o seguinte: se não precisamos temer nosso último e maior inimigo, a morte, não precisamos temer nada. Se você não precisa temer a morte, o que é que pode te causar medo? Não, nós somos livres. Livres para a alegria e para as outras pessoas. Você tem medo da morte? Será que quando você... Não, eu não tenho medo da morte. Será que é simplesmente uma declaração de fé? Ou é uma convicção de fé? Se é uma convicção de fé, então você está livre. Você pode, de fato, se alegrar e você está livre para amar as outras pessoas. A última lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é que Deus, também uma frase de John Piper, Ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus sempre vai ser glorificado em nossa vida. Deus sempre vai ser glorificado. Mesmo quando nós não queremos. Porque Ele é um Deus soberano. Tudo converge para a sua glória. Mas veja que o pastor nos diz o seguinte, que Deus é mais glorificado. Ainda mais glorificado quando nós estamos plenamente satisfeitos em Deus. Você está satisfeito em Deus? Mesmo no sofrimento, você encontra satisfação em Deus? Quando isso acontece, Deus é ainda mais glorificado. Que possamos encontrar satisfação plena em Deus. Concluindo, alegria no sofrimento. Nós precisamos ampliar a nossa visão do sofrimento. Deus, Ele quer ser glorificado no seu sofrimento,
assim como ele foi glorificado no sofrimento, na prisão do apóstolo Paulo. Quando nós nos alegramos no sofrimento, nos alegramos em Deus, nós experimentamos a libertação do medo. O que de pior pode acontecer na sua vida? Pense aí. O que seria uma grande tragédia? Pensou? Agora, lembre-se que Deus está à frente de tudo. Se Deus está à frente de tudo, não há nada a temer. E a última lição que nós tiramos aqui, concluindo, que a nossa satisfação deve estar em Deus. Não nas coisas, não nas pessoas, mas em Deus. Quando estamos satisfeitos em Deus, nós podemos experimentar a alegria no sofrimento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, precisamos da Tua ajuda, porque só assim poderemos experimentar da Tua alegria em meio ao sofrimento. Precisamos, de fato, do auxílio do Espírito de Jesus Cristo, que produz essa alegria, que frutifica em nossa vida essa alegria inabalável. Te agradecemos, ó Deus, porque a alegria é possível, assim como nós vemos na Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.